Boa noite a todos. Neste momento nós vamos iniciar a transmissão de mais uma live pela Luz Intermunicipal de Peruíbe, Itariri e Pedro de Toledo. Desejamos boas-vindas aos presentes e ao pessoal de casa também. Primeiramente eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos curtos e grisalhos, olhos castanhos esverdeados. Uso óculos de armação bege, uma blusa azul marinho de lã e uma corrente prateada com um pingente que simboliza o rosto de Jesus. Nesse mês de agosto, vamos fazer um estudo sobre as perguntas que todos fazemos ao mundo espiritual. Na palestra de hoje, Vanessa Marigueto, com base no capítulo 6, Vida Espírita, do Livro dos Espíritos, trabalhará as perguntas: como é a vida após a morte? O que acontece com o espírito? A harmonização musical fica por conta do nosso companheiro Elson Caminho. Então, vamos fazer a nossa prece. Quem se sentir à vontade, pode fechar os olhos. Senhor Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, nesta hora de estudo e reflexão, elevamos o pensamento a Ti, agradecendo a oportunidade de aprender, crescer e compreender um pouco mais das Tuas leis. Mestre Jesus, amigo e guia de nossas almas, envolve-nos em Tua paz, que a Tua luz alcance os nossos corações, acalmando as inquietações e fortalecendo a nossa fé. Benfeitores espirituais, amigos das casas espíritas, trabalhadores do bem, rogamos a vossa presença amorosa. Inspirai-nos para que possamos compreender que nenhuma dúvida sincera permanece sem resposta quando buscamos a verdade com humildade e perseverança. Que o mundo espiritual nos responde de muitas formas, pela inspiração silenciosa, pelos ensinamentos do Evangelho, pela doutrina espírita, pelo exemplo das pessoas que cruzam o nosso caminho e pelas experiências da própria vida. Concedei-nos serenidade para aceitar aquilo que ainda não podemos entender, coragem para continuar caminhando quando as respostas demorarem e confiança para perceber que o silêncio de hoje pode ser a preparação para a compreensão de amanhã. Que o conhecimento espírita não permaneça apenas em nossa inteligência, mas transforme nossos sentimentos, tornando-nos mais pacientes, mais caridosos e mais confiantes na justiça e na misericórdia divinas. Que cada dúvida seja uma oportunidade de crescimento, cada prova uma lição de amor, e cada resposta recebida fortaleça a nossa esperança na imortalidade da alma e na certeza de que jamais estamos sozinhos. Abençoa, Senhor, a palestrante da noite, para que ela possa nos trazer o que preparou com tanto carinho e que possamos, através da música, nos harmonizarmos com o ambiente e com os ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus. Com vocês, Elson Caminho. Toda vez que
Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Vanessa Marieto. Nesse momento vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros, acima do ombro. Estou usando um óculos de armação vinho, uma camisa de lese branca, uma calça preta. Atrás de mim há uma tela onde nós iremos passar slides com imagens. Bom, o tema de hoje, essa última música que ele veio tocando, ela traz muito sobre o nosso tema de hoje. Abraçar mais uma vez, tocar mais uma vez. Então, nesse momento, eu vou convidar vocês para imaginarem uma cena.
possa já ter acontecido algo parecido na família de vocês, ou não, ou talvez de outra forma. Mari era uma criança, uma menina de 7 anos. Ela vivia com os pais e com o avô materno. Esse avô se fazia presente desde o nascimento de Mari. Porém, há alguns meses ele desencarnou e Mari sentia muita falta do avô dela. E uma tarde, depois de um almoço em família, ela, com os olhinhos cheios de lágrimas, não aguentando mais aquela saudade, chega perto da mãe e pergunta: mãe, onde está o vovô? O que aconteceu com o vovô? Para onde ele foi? E a mãe abraça a Mari com ternura e responde: Mari, filha, você lembra das suas aulinhas da evangelização? Lá nas aulinhas da evangelização, você aprende que nós somos espíritos, não é verdade? Sim, mamãe. Você também não aprende que um dia nós voltaremos para o mundo espiritual? É verdade, mamãe. A tia dava exemplos disso. Pois bem, meu amor, o vovô terminou o que ele tinha que fazer aqui nesse mundo, nesse plano material, no mundo material. E ele justamente foi para esse mundo espiritual que as tias tanto conversam com vocês. Mamãe, mas o vovô gostava tanto de conversar. Se ele está lá nesse mundo espiritual, será que ele se sente sozinho? Não, minha filha. Lá existem outras pessoas, outros espíritos que também estão junto dele. Ele está sendo amparado pelos bons espíritos. Ele também está sendo amparado por todos os familiares e amigos que já viajaram lá para o plano espiritual. Tá, mamãe, mas o que o vovô fica fazendo lá? Ele fica descansando? Não, minha filha. Lá a vida continua. Então o vovô pode ser que ele esteja descansando sim, se precisar. Mas ele também pode estar trabalhando, ajudando, aprendendo um pouquinho mais. Mamãe, mas eu sinto muita saudade. Se ele continua vivo lá, então não tem como eu ligar para o vovô e matar minha saudade? Filha, existe uma maneira de você mandar uma mensagem para o vovô. Toda vez que você for dormir na sua prece, você manda uma mensagem para o vovô e ele vai receber. E assim que for possível, quem sabe um dia você sonha com o vovô. Mas o amor que ele sente por você e esse amor que você sente por ele, continua. Pode ficar tranquila. Veja que é uma cena que talvez nós pensamos assim, só criança pode perguntar isso. Mas quantos de nós, enquanto adultos, temos questões parecidas? Questões que, na verdade, são perguntas da alma humana e que gostaríamos de saber. Quando nós pegamos esse tema, como é a vida após a morte e o que acontece com os espíritos, nós pegamos baseado em um capítulo do O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas. Sabe, todas essas perguntas da alma humana, essas perguntas que nós gostaríamos que todos soubessem, esse livro nos traz. Algumas nós ainda não estamos preparados para saber. Mas Kardec, ele foi reunindo todas as perguntas que ele queria e foi feito essas perguntas para os espíritos. E ele reuniu as respostas de vários espíritos, que veio através de vários médiuns em várias regiões do mundo. E lá em 1857 vem o Livro dos Espíritos. E é justamente um dos capítulos que fala a vida espírita que nós vamos encontrar respostas como essas perguntas da Mari. Para onde é que nós
somos felizes, infelizes? Será que nós sofremos? Para onde que nós vamos? O que acontece? Como que é depois da morte? E nós vamos procurar conversar com vocês durante toda essa noite, trazendo aquilo que vem no Livro dos Espíritos e em obras da doutrina espírita, trazendo exemplos e procurando trazer essas respostas que a Mari tanto quer, essas respostas que a nossa alma às vezes anseia por ter. E quando nós perguntamos o que acontece depois da morte, como é a vida após a morte, o que acontece com os espíritos, veja que nós estamos em volta de uma única palavrinha: morte. Uma palavra pequena, uma palavra simples, mas que envolve em si um universo de reflexões. Porque é uma palavra que sempre desperta sentimentos. Sentimento de angústia, um sentimento que assusta, dúvidas, medo. Mas ao longo da história, se nós formos estudar, filósofos, pensadores, religiosos, todos procuram responder e compreender a morte. O que acontece após a morte? E várias culturas ao longo dos anos entendem a morte e pós-morte de maneiras diferentes. Por exemplo, na mitologia egípcia, uma curiosidade: o destino dependia de um tribunal, o tribunal de Osíris. Era onde o coração daquele que havia partido ele era pesado em uma balança, junto com a pena da verdade da deusa Maat. E se o coração fosse mais leve que a pena, a alma ganhava direito a entrar no Auro, era o paraíso egípcio. Agora, se fosse ao contrário, ele iria para um outro lugar. E eles garantiam esse sucesso dessa jornada mumificando e usando o que eles chamavam de livro dos mortos como guia. Se nós formos ver a mitologia grega, nós vemos muitos filmes que traz essa questão pós-morte em filmes que traz mitologia grega. Por exemplo, o filme Fúria de Titãs. Nesse filme, Perseu ele precisa cruzar um rio justamente para encontrar a Medusa. E nessa cultura, na mitologia grega, todas as almas viajavam para o submundo. Só que o reino subterrâneo era governado por Hades. E eles tinham que cruzar um rio Estige, através de um barqueiro Caronte. Nos filmes aparece justamente um rio e um barqueiro levando e cruzando esse rio. E dependendo das suas atitudes terrenas, você ia para regiões diferentes. Você poderia ir para o Campo Elíseos, que era um paraíso destinado a heróis virtuosos. Você poderia ir para Campos Asfódelos, que era um lugar neutro para pessoas comuns que não foram brilhantes nem malignas. E Tártaro, que era justamente para os maiores pecadores e os inimigos. Veja que dependendo da cultura, eles trazem como é a morte e a pós-morte. Desde a antiguidade existe uma curiosidade nessa pergunta, de entender o que acontece com a alma, com o espírito. Já os indígenas e os africanos, a morte era vista como uma passagem para o mundo dos ancestrais ou retorno à natureza. E eles diziam que o espírito do ente querido continuava presente, influenciando na comunidade. Mas a morte, essa palavrinha tão pequena e simples, ela nada mais é do que um fenômeno biológico que encerra, que tem a cessação definitiva das funções vitais do organismo. No momento da separação do corpo do espírito. É o fim da vida biológica, enquanto o espírito, que é imortal, e o ser inteligente da criação, continua vivendo e vai para o plano espiritual. Então, vem outras perguntas. Se a vida continua, e agora?
os nossos vínculos continuam, que nem a Mari perguntou. Será que nossas escolhas aqui enquanto encarnados têm consequências além da matéria? Ou será que tudo muda? Será que conforme eu vivo aqui, é o que, para onde o meu espírito vai quando eu desencarno? E como que é essa vida? Eu tenho que dormir enquanto eu estou lá, quando eu desencarno, eu tenho necessidade de dormir, de comer, eu sou feliz, não sou, eu tenho um lugar para morar, eu posso trabalhar, eu vou exercer a mesma função que eu exercia aqui enquanto vivo. Olha quantas dúvidas que vêm na nossa cabeça, que nós queremos responder quando nós pensamos em como é a vida após a morte. E quando nós lembramos que o espírito é imortal, nós vamos lembrar que o mundo espírita é o mundo principal, pré-existente, sobrevivente a tudo. Nós vamos lembrar que aqui na Terra é uma passagem, é um tempo mínimo que nós temos dentro da nossa vida inteira. É como se nós viéssemos viajando para aprender aqui e depois nós voltamos para a nossa verdadeira pátria. É uma escola. E nós temos muito receio de entender o que acontece depois. Então vamos passo a passo como vai funcionar todo esse processo desde o desencarne, quando nós temos esse desligamento, quando nós chegamos lá, para onde que o espírito pode ir, o que pode acontecer, para nós começarmos a entender como funciona a pós-morte, o que pode acontecer com nós, espíritos, depois da morte. O espírito ele vai passar pelo desencarne, que é essa separação do corpo e da alma. Só que ele mantém a sua consciência e os seus sentimentos. E como é que é essa separação? Será que é uma coisa brusca? Separe e pronto? Não. Vamos imaginar uma árvore cheia de folhas. Essa folha, conforme vai perdendo a sua vitalidade, ela vai murchando e vai se soltando aos poucos nos galhos dessa árvore, até que ela se solta completamente. Às vezes o vento pode acelerar um pouquinho essa folha cair. Assim como nós, enquanto vivos, podemos acelerar um pouquinho esse desprendimento, essa ida do plano espiritual. E assim da mesma forma ocorre com o espírito. Só que nem todos os casos são iguais. Vamos ter aqueles espíritos que vão ter uma separação, desencarne mais lento, outros vão demorar um pouquinho, vão mais rápido, tudo vai depender. E nós vamos ver durante toda a noite de como está a nossa evolução, como está o nosso crescimento moral, o como que nós vivemos enquanto aqui na Terra. Já ouviram falar de viver bem, morrer bem? Será que quando nós morremos, fizemos esse desencarne, será que tudo aquilo de bom ou ruim que nós já fizemos ou aprendemos some? Não. Nós continuamos. E nós nunca estamos desamparados. Isso que é o importante. Seja através de um desligamento que ocorra por uma doença, ou naturalmente pela idade, ou por um acidente, nós sempre estamos amparados. O livro Obreiros da Vida Eterna, ele descreve muito essas equipes que vêm em auxílio. Deixa eu ver se é o próximo aqui. Olha, aqui é uma imagem só representativa. Aqui nós vemos uma pessoa que desencarnou. Ela estava deitada na cama. Do lado esquerdo dela nós vemos os benfeitores espirituais que estavam auxiliando nesse desprendimento. E nesse caso, tinha uma senhora de cabelo branco sentada na cadeira, que agora está com esse espírito ao colo, que pode ser um familiar, uma amiga, nós não podemos dizer, mas pode ocorrer de ter um familiar ali nessa parte, na questão do desencarne nosso. E aqui
veja que nós sempre teremos esse apoio, esse auxílio. Nós nunca estaremos só. Tá, mas depois que eu tenho esse desligamento, daqui o que acontece? Não é verdade? Morri, e agora? O que acontece? Fui desligado. Aí, depois do desligamento, vem o que Kardec chama de um período de confusão espiritual. Ele chama de perturbação. Mas vamos dar um exemplo. Sabe quando nós despertamos de um sono bem profundo em uma casa, por exemplo, que não é de nosso costume, que nós estamos viajando, estamos hospedados naquela casa, nós dormimos bem pesado, nós acordamos. E às vezes a gente acorda confuso, sem entender aonde que nós estamos, por que eu acordei ali, e a gente precisa de um tempo para se entender aonde está, quem está ali com a gente, o que eu vim fazer aqui, lembrei. É mais ou menos assim. É um tempo de confusão que nós temos. Lógico que cada espírito desperta e tem esse período de confusão diferente. Uns vão despertar quase imediatamente, plenamente conscientes, que desencarnaram, que estão ali no mundo espiritual. Outros já não, permanecem horas, dias e até um tempo maior nesse estado. E por que isso pode acontecer? Isso depende da evolução moral. Veja que a todo momento eu vou estar falando sobre a evolução moral, sobre como nós vivemos aqui no mundo da Terra, aqui no mundo material, para viver no mundo espiritual. E aí nós vamos lembrar de todo o mês passado que foi falado sobre a transição planetária que começa em nós, quando nós falamos o mês todo sobre reforma íntima, sobre essa transformação, sobre viver realmente o Evangelho. Veja, conforme eu viso aqui o apego que eu tenho ou não, material, o apego ou não que eu tenho ao dinheiro, a maneira que eu trato o outro, a maneira que eu me trato, se eu tenho vícios ou não, conforme eu vivi aqui, eu vou ter um tempo de confusão um pouquinho maior ou não. Eu vou ter um pouco mais de dificuldade nesse desprendimento na hora do desligamento, do desencarne, mas sempre auxiliados pelos benfeitores que já são preparados para esses momentos e o nosso mentor, que sempre está ao nosso lado. Desde o momento que nós somos planejamento reencarnatório, que vocês vão ver sobre reencarnação semana que vem, até o momento que nós desencarnamos e ainda continuamos lá no plano espiritual. Então, a nossa evolução moral e os apegos às coisas materiais são coisas que nós temos que trabalhar no nosso dia a dia. E também, quando acontece um desencarne, o que pode acontecer com o espírito? É necessário, às vezes, ele ficar num sono profundo por um tempo. Isso também, às vezes, é necessário. Às vezes é necessário para que ele passe por algumas questões, ele passou por questões de doença muito forte, às vezes ele precisa ser adormecido. Mas isso não quer dizer que ele não possa passar por confusões, um período de confusão quando ele despertar. Pode também. E Emmanuel, ele vem nos dizer que a morte apenas nos devolve a nós mesmos. Olha, ninguém vira anjo porque desencarnou. Nós continuamos sendo aqueles que éramos aqui. Nós continuamos vibrando e sintonizando energias boas ou mais inferiores, assim como quanto aqui na Terra. Só que no mundo espiritual. Quando nós estamos no mundo espiritual, até nós termos uma nova reencarnação, existe um período. E esse período, normalmente, eles chamam do período de erraticidade. Não é porque a gente está todo errado, não. É um período que eles vêm e trazem esse nome, Kardec, que é um período necessário entre aqueles espíritos que ainda precisam retornar. Então, entre uma reencarnação e outra, tem esse período. E esse
reencarnação em outra não é igual para todos nós. Então, quanto tempo será que o espírito tem nesse período? Cada um terá o seu. Uns mais, outros menos, porém não é um período perpétuo. Ou seja, eu não posso simplesmente falar, não quero voltar mais não, aqui está bem melhor. Quero ficar aqui, porque aqui está mais fácil. Mesmo eu tendo que estudar, trabalhar, aqui está mais fácil. Em algum momento, se nós somos espíritos ainda que têm necessidade de retornar, nós iremos retornar. Existem aqueles espíritos que vão pedir para retornar. Às vezes vai ser aceito, às vezes vai ter que aguardar mais um pouquinho. Outros não querem, mas vão ter que vir. Então vai depender da evolução moral e da necessidade de progresso e de aprendizado de cada um. Vamos lembrar que Deus não castiga. Deus cuida de todos nós. E nesse período de erraticidade, onde será que nós ficamos? O que será que nós fazemos? O que acontece? Será que nós ficamos, que nem as crianças acham muitas vezes, que a gente fica deitadinho na nuvem, sem fazer nada? Não. Quando nós morremos, nós podemos ter vários destinos como espírito. Alguns ainda ficam muito próximos da Terra por causa das questões de apego de coisas materiais, familiares. Nós temos regiões mais densas, que vocês, quem viu já o filme Nosso Lar, os filmes que vêm do livro de André Luiz, que é chamado de umbral. Nós temos as colônias espirituais e nós temos os mundos de transição. E o local que nós vamos vai depender também do que nós acumulamos em pensamentos e em ações na nossa vida. E aí, quando nós falamos de umbral, muitas vezes a gente se assusta quando escuta, nossa, será que eu vou para esse lugar? Ou quando nós vemos imagens que colocaram em filmes ou lemos nos livros. Será que é um castigo? Não. O umbral é como se fosse uma alfândega espiritual, vamos dizer assim. Ele funciona como uma zona de triagem que vai nos ajudar a esgotar todos os resíduos mentais e as ilusões que nós trouxemos da Terra. É quando nós começamos a trabalhar todo aquele nosso egoísmo, nosso orgulho, aquele apego material que nós temos. E por que será que a região é mais densa? Porque os pensamentos dos espíritos que estão ali são mais densos. Assim como nós, espíritos encarnados, ora podemos estar com pensamentos mais densos e ora com os pensamentos mais positivos. Então veja que o umbral é importante entender que ele vai servir como uma área, um momento, uma área de purificação, de socorro, de equilíbrio. Nós não temos que ver como um castigo. O tempo que vai permanecer vai depender de cada um. Auxílio também existe. As colônias espirituais, as cidades espirituais que nós vemos nos livros, a colônia do Nosso Lar, que muitos conhecem, são locais organizados onde vão ter ministérios, hospitais, escolas, departamentos. Tem uma natureza que eles relatam ser muito mais bonita do que aquela que nós vemos aqui. As colônias são mais organizadas e muito mais organizadas do que nós aqui na Terra. E ali nas colônias existem os habitantes, que trabalham em vários setores. Existe auxílio aos encarnados, que muitas vezes durante o sono são levados para certas colônias para assistir palestras, junto com os espíritos que já estão lá. Veja como a vida continua. E nós temos todos os departamentos e muito mais enquanto lá. São colônias que possuem transporte, são colônias que possuem tecnologia que aqui na Terra ainda não existe. Onde nós vamos ver tudo.
transitórios, eles são mundos que vão servir de um local de repouso. De repouso para espíritos errantes, aqueles espíritos que ainda precisam encarnar. E que não são moradas definitivas. Vamos dizer assim, que comparar com uma estação que nós vamos parar durante um caminho que nós estamos percorrendo e paramos ali um pouquinho. E esses mundos podem servir de aprendizado naquele momento. Aqui eu trouxe exemplos para vocês. Essa imagem a gente pega das descrições que tem no livro, no Nosso Lar. Então eu quis trazer para vocês entenderem mais ou menos a arquitetura que é falado lá. Então no Nosso Lar, nós vemos a governadoria, esclarecimento, a união divina, departamento de elevação, auxílio. Olha só quantos departamentos e prédios. E tudo organizado. André Luiz, no Nosso Lar, na coluna Nosso Lar, André Luiz escreve hospitais, escolas, ministérios, equipes de socorro. Ele descreve um auxílio a encarnados, como eu disse para vocês, amparos aos sofredores. E lá tem aquele transporte aerobus, né? Que sai voando quando necessário, que aparece, que ele vai relatando no livro. Outra colônia que eu trouxe para vocês, Alvorada Nova. Não sei se alguém já ouviu falar. Essa colônia, Alvorada Nova, ela é muito conhecida devido à casa de repouso do Hospital de Sheila. Eu até trouxe o livro, Irmã Sheila. Não sei se alguém já viu a foto ou já leu sobre ela. A Irmã Sheila, ela cuida desse hospital, que é um hospital que socorre os espíritos que chegam e aqueles que necessitam de auxílio. E esse hospital, é que a imagem ele fica aqui, olha, bem no cantinho. E dentro do departamento desse hospital existem outros departamentos para ajudar. Então nós vamos ver que a casa de repouso do Hospital de Sheila tem a casa da criança lá dentro, tem um centro de aprendizado, tem a casa da Sublime Justiça, tem um muro protetor, torres de defesa, setores para habitação. Isso dentro dessa casa de repouso do Hospital de Sheila, que está dentro da colônia Alvorada Nova. Olha toda a organização e o auxílio que nós temos. Para onde nós vamos? Para que colônia nós vamos? Se nós vamos para a colônia ou não, nós não sabemos. O que sabemos é que existe auxílio a todo momento. Nós vamos ter colônias como a Semeador, que ela não é estática em uma região, porque nós temos no mundo inteiro. Essa colônia semeadora, ela é falada no livro Evangelização no Mais Além. Ela é uma colônia que, dependendo da necessidade, ela movimenta para ficar acima das regiões que têm necessidade. E o que essa colônia principalmente age? Na atividade de evangelização. Ela ajuda na atividade de evangelização. Ela prepara espíritos, enquanto desencarnados, para quando encarnados no projeto reencarnatório, serem evangelizadores. Olha que dependendo da cidade espiritual, nós temos alguma atividade que é um pouco mais, vamos dizer assim, importante ali, que chama mais a atenção. Todas vão ter um hospital, todas vão ter um auxílio. Tá, e aí nós sabemos que nós estamos nessas colônias, mas o que nós vamos fazer? Se nós desencarnamos, vão ter aqueles espíritos que já são lá do ministério, são mais evoluídos, são espíritos com maior evolução. E eu? O que eu vou fazer se eu desencarnar hoje e for para lá? Aí nós vamos depender do que
nós vamos precisar fazer. Será que nós vamos trabalhar exatamente na mesma função? Por exemplo, eu sou médico. Quando eu desencarnar, com certeza eu vou trabalhar num hospital ali na colônia. Será? Não necessariamente. Muitas vezes nós ainda vamos estudar o nosso passado, entender o nosso passado. Nós podemos começar a conversar com alguns espíritos que o nosso mentor traz para nos auxiliar, acompanhar funções que vão ter, até mesmo de auxílio a encarnados. Nós podemos também ver palestras, está vendo palestras. O que nós não vamos fazer é ficar na nuvenzinha sem fazer nada, isso vocês podem ter certeza. Se perguntar o que o espírito vai fazer quando desencarnar, trabalhar. Por quê? Se nós estamos aqui na Terra para evoluir, a nossa evolução continua também quando nós desencarnamos. Somos espíritos imortais. A diferença é que tudo aquilo que eu estou aprendendo enquanto eu estou lá no mundo do plano espiritual, quando eu retornar e reencarnar, eu vou ter que colocar em prática. Será que é fácil? Enquanto eu estou lá com os mentores, num ambiente muito mais assim, com energias e vibrações sem influência material, quando eu retorno, é a hora que realmente eu vou ver se eu aprendi aquilo que eu vi lá. Mas ficar sem trabalhar, nós não vamos. Então nós podemos ficar observando e não fazer nada. Como tem uma parte do livro Nosso Lar, quando o André ele vai fazer como se fosse uma entrevista com o superior para ver qual seria a atividade dele. Ele ia pedir para exercer a medicina. E ele entra com uma senhora. E essa senhora, quando ele começa a escutar a conversa, essa senhora já rejeitou várias coisas que foi passada para ela, dando alguma desculpa. E aí não tinha mais, ela tinha que trabalhar. Porque ela não tem o dinheiro que ele fala, tem bônus hora. Né? Não tem dinheiro, tem bônus horas. E depois do trabalho das nossas funções, será que nós precisamos dormir que nem aqui na Terra, como espíritos? É uma pergunta também. Nossa, se eu trabalho tanto, será que eu tenho que dormir? Não. A questão do sono, nossa, é a recuperação do nosso corpo, matéria, essa necessidade. Existem períodos de descanso no plano espiritual? Existem, mas é diferente. Não é a questão de preciso dormir toda noite para recuperar a minha energia para conseguir trabalhar. É de forma diferente. Tá? E aí eu trouxe 2 exemplos de 2 espíritos num processo de desencarnação. E para onde eles foram, como que foi a chegada deles lá, para a gente entender que não é igual um e o outro. E que nem sempre aquilo que nós achamos que vai acontecer é exatamente aquilo que nós vamos passar quando estamos no plano espiritual. Eu trouxe de André Luiz, porque André Luiz é Nosso Lar, é muito conhecido, tem filme. Quem não leu, quem não viu o filme, vejam. Ele traz muitas informações dessa questão do que acontece após a morte, para onde vai o espírito. E todas as obras que tem, ela traz alguma informação sobre também. E o Livro dos Espíritos. André Luiz, ele acorda numa região escura quando ele desencarna, repleta de névoa. E ele percebe que ele está vivo naquele momento, porque ele sente fome, ele sente frio. Ele tem todas as sensações naquele momento. Mas ele está numa região que ele se assusta naquele momento. Ele acha que ele não ia para lá. Que é o umbral. Aquela região mais densa. E mesmo ele estando ali, existem equipes espirituais e espíritos que vão para auxiliá-lo. Mas ele, numa vibração mais densa, ele não consegue receber aquele auxílio. Sabe quando nós estamos muito nervosos aqui e alguém tenta falar com a gente e a gente não escuta?
Parece que aquela pessoa não está ali porque a nossa vibração está completamente diferente. Não quer saber, não quero nem saber, não quero nem saber. Mais ou menos a mesma coisa. A vibração é outra. Aquele que está numa vibração mais inferior, em algum momento, lembra que o umbral é uma alfândega? É uma parte que vai nos auxiliar nessa transformação para conseguir receber e seguir em frente, que é necessário às vezes, e não é um castigo. E aí, André Luiz ficou lá, durante mais ou menos 8 anos. Ele era dito como suicida indireto, pelas questões que ele praticava contra ele mesmo, moral e física. Tá? E aí, após 8 anos de sofrimento, e ele foi sendo purificado, ele esgota tudo que ele tinha de orgulho. O que ele faz? Ele pede ajuda. E naquele momento que ele pede ajuda, com sinceridade, ele vê todos aqueles benfeitores que estavam ali para auxiliar. E ele é levado para a colônia Nosso Lar, que é uma cidade de transição que é totalmente organizada. E ele fica inicialmente nas câmeras de retificação, que é tipo um hospital. E lá que ele vai receber os cuidados médicos, espirituais, passes magnéticos, aonde ele ainda está num período de confusão, não sabe direito o porquê que ele foi ali, de onde ele veio. E ele vai descobrindo ali a realidade, regras de trabalho, bônus hora. E ele não vai, depois que ele vai nessa entrevista, que eu comentei com vocês ali atrás, ele não vai trabalhar como médico. Ele percebe que ali ele vai ter que ser humilde. Ele vai trabalhar como auxiliar ali naquela câmara, naquele hospital, ajudando a limpar os fluidos dos pacientes que estão ali, e não como médico. Veja como foi todo o processo de André Luiz. E aí eu trago também o desencarne do irmão Jacó, que está no livro Voltei. Irmão Jacó era o pseudônimo de Frederico Steiner. Frederico, ele relata que Frederico, ele era um espírita que frequentava muito a federação, fazia muitos trabalhos, e ele imaginava o quê? Que ele estava totalmente preparado, né? Que ele tinha muita luz. Ele desencarna, ele consegue, ele vai falando todo o processo de desencarne dele. Ele fala, ele relata. Só que uma das passagens de muito destaque, ele é recebido pela filha Marta, junto com os outros benfeitores, que a Marta já havia desencarnado. Só que eles vão aguardar um outro espírito que vai chegar, que era de uma professora, de uma cidadezinha. Quando ele observa o espírito dessa professora, tinha uma luz, que ele olhava para ele e não entendia por que ele estava tão opaco. E o pensamento dele foi uma inveja danada naquele momento. E a filha dele percebeu o pensamento dele e já chamou a atenção dele. Veja, o que ele pensou ali? Poxa, eu sou espírita, sempre fui espírita, trabalhei na federação, fazia um monte de trabalho, por que ela, uma professora, tem tanta luz e eu não tenho? O que nos traz isso? Como nós vivemos aqui não é apenas aquilo que nós recebemos como a parte intelectual, mas como nós colocamos em prática no nosso dia a dia o Evangelho. A intenção que nós colocamos, não fazer por fazer, porque eu preciso fazer a caridade, porque eu preciso ir na casa espírita, porque é um meio de eu melhorar. E nesse momento é falado para ele, você tem que estudar mais. E olha que ele vai ser recebido por Bezerra de Menezes, pelo mentor dele depois,
depois. Mas essa é uma das passagens. Ele se assusta. São dois exemplos, mas aí vocês podem ver no livro dos Mensageiros, o Missionários da Luz, vai acompanhamento de planejamentos reencarnatórios, nos Obreiros. Nós vamos percebendo que o nosso progresso nunca cessa. E que a nossa felicidade ou não vai depender dos nossos méritos. Eu não vou ser feliz só porque eu desencarnei. Eu tenho que construir a minha felicidade enquanto espírito já encarnado e construindo. E não aguardar que só porque eu desencarnei que eu vou ser feliz ou vou ser infeliz. O livro Céu e Inferno, na segunda parte dele, traz vários relatos sobre isso. Ele traz relatos de espíritos felizes, de espíritos medianos. Ele traz um relato do espírito feliz de Sanson, um ex-membro da Sociedade Espírita de Paris. Ele, prestes a desencarnar, ele pede que evoque ele logo depois que ele desencarne. E ele era conhecido de Kardec. E Kardec faz isso. E poucas horas após a sua desencarnação, com a evocação, ele responde em plena lucidez. E ele diz que a morte não foi um sofrimento. Ele relata a alegria ao reencontrar os espíritos amigos e familiares. Então percebam que Sanson, ele não se tornou feliz. Ele, na verdade, morreu feliz. Por isso que nós temos que trabalhar tudo hoje. Nós não vamos conseguir mudar tudo, mas nós temos que pôr o que nós temos de melhor para fazer a nossa transformação. Porque o que o nosso espírito vai vivenciar lá depende do que nós estamos construindo aqui. A vida é eterna, somos imortais. Os espíritos medianos, como José Breck vem como um relato, ele não foi um homem perverso, mas também não fez grandes conquistas espirituais. E ao desencarnar, ele demonstra tranquilidade, mas reconhece suas limitações. Ele conta que compreende melhor muitos dos próprios erros e percebe que ainda precisará reencarnar para continuar. Olha como é um retrato muito parecido com a maioria de nós, que sabe que um dia vai ter que reencarnar novamente. E aí o livro traz exemplos de vários espíritos sofredores, traz exemplos de espíritos endurecidos através do egoísmo, desse avarento, a questão do apego material, apego ao dinheiro, apego aos bens materiais, que quando desencarna fica perto dos herdeiros porque não quer que aquilo fique com o outro. E aí nós vamos começar a entender que a felicidade e a infelicidade, o nosso sofrimento ou não, é a nossa vibração, é o nosso pensamento, é o que nós construímos no nosso dia a dia. Porque aonde ficar auxílio, isso nós temos. Assim como nós temos aqui também. E muitas vezes nós não aceitamos. Nós preferimos não aceitar. E no nosso momento certo, nós vamos conseguir fazer essa mudança. Então, cada consciência vai levar consigo aquilo que cultivou durante a vida. E sentir fome, ter sentidos, pode acontecer principalmente no início, quando o espírito está muito ligado aos hábitos da terra. Então ele pode sentir o frio, a fome, sensações que tinha enquanto vivo, não por causa do corpo material em si, não. Mas ele pode ter essas sensações por causa da sensibilidade. Enquanto nós estamos aqui encarnados, às vezes quando nós entramos em algum local, nós
mais pesado, de um ambiente mais impacta, mais pacífico. Nós, às vezes, temos essas sensações. Os espíritos, eles dizem que quando nós estamos desencarnados, essas sensações são muito maiores. E aí eu vou trazer um exemplo de um livro que é um livrinho que eu brinco, eu falo que parece que todo mundo, quando é mais jovem, lê esse livro, Violetas na Janela. Né? O livro Violetas na Janela, que é de Lúcia, matéria Lúcia, a sobrinha dela, Patrícia, que traz um relato. E é interessante porque ela traz um relato tanto dessa questão das sensações como dos nossos reencontros com familiares e amigos espirituais. O nosso reencontro com familiares e amigos espirituais acontece, mas às vezes não vai ser logo que nós estamos chegando no mundo espiritual. Por quê? Lembra que nós passamos às vezes por esse período de confusão? Às vezes nós precisamos ficar no hospital para ser tratados. Se nós já estamos ainda na confusão, imagina se chega algum amigo ou um espírito familiar. Então, existe um tempo certo que vai nos fazer bem, que vai estar ali, reencontrando esses amigos, reencontrando os nossos familiares. E nós vamos reconhecer que muitos de nós temos medo de, mas será que nós vamos reconhecer aqueles familiares que já se foram? O laço de amor, ele não cessa. Mesmo laços de amor com espíritos que não conviveram com nós nessa nossa última encarnação. E nós podemos reencontrá-los lá se lá eles ainda estiverem. Assim também como nós podemos reencontrar espíritos que nós temos compromissos. Para tentar nos entender, nos perdoar, planejar vir como família. No livro, ela vem falar que ela faleceu com mais ou menos 19 anos por causa de um aneurisma. E ela tinha uma base espírita. Só que quando ela acorda suavemente num quarto claro de um hospital, numa colônia espiritual. E ali ela se sente muito bem naquele momento, sem nenhuma dor física. Mas ao abrir os olhos, o primeiro espírito que amparou ela, um benfeitor chamado Maurício, ele trabalha naquele hospital. E foi ele que foi acalmando ela em algumas situações, porque ela queria saber o que ela ia comer, o que ela ia vestir. E ele foi trazendo para elas como ia ser essa transformação, que não era necessário. Mas enquanto ela se sentia com essa necessidade, o plano espiritual traz de meios que pareça que está se alimentando. E só depois, após o primeiro momento de esclarecimento, que ela reencontra amigos e a avó dela. Então veja que o início dessa adaptação e o tempo que você leva para ver os familiares, as sensações, vai depender de cada um. Hoje, durante toda essa noite, nós estamos conversando de como é a vida após a morte. O que acontece com a gente? É importante nós levarmos daqui hoje que a vida continua. Que nós temos no mundo espiritual colônias, hospitais, trabalho, transporte. Nós temos tudo e muito mais, muito mais. A gente fala para as crianças que tudo aquilo que elas imaginam que tem aqui, no plano espiritual tem muito mais. Só que nós temos que trazer a principal lição. O como eu estou vivendo hoje. Porque a vida espiritual, ela é uma continuidade natural da nossa vida material. Nós não vamos levar nossos bens materiais, nós não vamos levar nossa casa, nosso dinheiro, os nossos familiares que nós gostaríamos de estar levando. Nós vamos levar a nossa consciência, os nossos pensamentos, os nossos aprendizados.
Então, viver bem é morrer bem. Ser feliz ou infeliz vai depender de nós, todos os dias. É nossa consciência, nossos sentimentos, nossas escolhas. É entender que, enquanto espíritos imortais, nós vamos caminhar, errando, acertando. Não importa, o importante é, quando errar, iniciar de novo. E ter a certeza e a fé, que falam muito na música, de que todos os nossos amores e laços de família, aquele amor verdadeiro, não morre, continua. Eles estão vivendo num outro momento, assim como nós temos familiares que viajam para um outro país. Vamos pensar assim: quando nós viemos para a Terra, familiares nossos tiveram que se despedir de nós. E quando nós retornamos para a nossa verdadeira pátria, eles vão estar felizes por nos reencontrar. E os que aqui ficam continuam o seu caminho de progresso até poder pegar o aviãozinho e encontrar com a gente lá. Então, enquanto nós não podemos ter esse contato, faça que nem a mãe da Mari falou. Faça uma prece. Faça uma prece por você mesmo, como espírito imortal, para se fortalecer nesse caminho, para começar a se preparar para esse momento de pós-morte e o que acontece após a morte. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Era esse bate-papo mais que eu queria trazer para vocês, para trazer o que nós temos no plano espiritual dentro dos livros que nós temos da doutrina, do livro dos Espíritos, de uma forma mais simples e com exemplos. Aqueles que quiserem, eu trouxe alguns livros que eu falei aqui. Aqueles que não conhecem, depois me chamam, eu mostro para vocês. Bom, muito obrigada. Que Jesus acompanhe cada um de vocês nesse caminho, com fé e esperança sempre. Eu convido a todos que se sentirem confortáveis para fechar seus olhos, acalmar o coração, aproveitando essa vibração de amor, de paz, para vibrarmos por todo o nosso planeta Terra. Vibrarmos por todas as nações, seus governos e governados. Vibrar pela nossa pátria, Brasil. Vamos vibrar com muito amor para todas as crianças, para todas as crianças que se encontram em orfanato, à espera de um coração que a acolha. Vamos vibrar por todos os idosos. Vamos vibrar por todos os doentes do corpo e da alma. Vibremos por todas as casas religiosas que trabalham para o bem, que elas se fortaleçam, que elas consigam acolher e auxiliar. Vamos vibrar pela nossa família encarnada e toda a nossa família que se encontra já no plano espiritual. Que eles recebam o nosso amor e o nosso abraço. Vamos vibrar pelos nossos amigos encarnados e desencarnados. Vibremos por todos os nossos inimigos. Vibremos pelo nosso lar. Que o nosso lar esteja envolto de muito amor, de muita paz. E pedimos permissão, Pai, para vibrar
olharmos por nós mesmos. Com gratidão por esse dia, com gratidão por todo o auxílio que recebemos. Que possamos ter uma semana de muita luz, amor, fé e esperança. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Vanessa. Essas reflexões são muito válidas para fortalecer a nossa esperança, para ampliar a nossa compreensão a respeito da continuidade da vida. Então, no próximo domingo, nós vamos, no dia 9, o tema da palestra será Reencarnação. Por que nascemos em famílias e situações às vezes tão diferentes? O tema foi retirado do capítulo 7, Retorno à Vida Corporal, do Livro dos Espíritos, e será desenvolvido pela nossa companheira Nívia Derissante. Para encerrar essa live, vamos ouvir um pouquinho mais de música com Elcio. Uma ótima semana para todo mundo. Uma música do Gonzaguinha que se chama Semente do Amanhã. Ontem um menino que brincava e falou, e hoje é semente do amanhã. Desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Veja a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo. Ontem um menino que brincava e falou que hoje é semente do amanhã. Para não temer que esse tempo vai passar, não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Veja a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá.